ao Senhor. Obrigado, gente. Obrigado demais. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos nos consagrar e lembrar a aliança que nós temos com o Senhor, celebrando a ceia. Em instantes nós vamos celebrar a ceia. Eu sei que você fica com teu coração cheio de expectativa, é verdade? Porque é um mandamento do Senhor. E nós lembramos o que o Senhor fez por nós. E lembramos que Ele vai voltar para nos resgatar. Nós temos uma aliança com Ele, uma aliança inquebrável. Em outras palavras, uma aliança inquebrantável, uma aliança indissolúvel. Diga assim: eu tenho com Jesus. Ah, você pode melhorar. Diga: eu tenho com Jesus uma aliança inquebrável. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que o Senhor me deu uma liberação para a gente começar a tratar um novo assunto. Eu já reflito no livro de Jó há muito tempo e às vezes eu sempre falei que queria conversar com vocês sobre o livro de Jó. 42 capítulos maravilhosos, muitas vezes confusos, muitas vezes as pessoas confundem por não entender o que acontece, o que realmente, será que Deus falou, se Deus não falou, até onde Jó fez certo, mas ali tem lições maravilhosas, e à luz da palavra, eu posso te dizer, com o auxílio da palavra da fé, a gente também pode ter uma visão mais equilibrada do livro de Jó. Eu acredito que a gente vai começar a estudar ele, amém? Então, eu espero que você seja impactado com isso. Eu espero poder, inclusive, esclarecer bastante coisa, mas antes de mais nada, eu quero que Deus fale ao seu coração, porque ali a gente tem tantas riquezas, tantas lições maravilhosas que a gente pode enxergar. Eu lembro de uma palavra que o pastor Janduí falava muito antes de a gente. Eu não sei se você já criticou a Pedro por ele ter afundado nas águas, né? Porque quando ele começa a ver o Senhor, ele falou: Senhor, se for o Senhor mesmo, me chama para ir até. Ele falou: vem. E Pedro, quando começou a andar os primeiros passos, segundo o relato bíblico, ele conseguiu andar sobre as águas, sim. Depois ele viu o vento, a tempestade, e afundou. As pessoas geralmente criticam pelo fato de ele ter afundado, né? Mas o pastor Janduí sempre falava, ele falava assim: antes de criticar Pedro, eu pergunto: você já deu aqueles primeiros passos? Você conseguiria dar aqueles primeiros passos na água, não é? Então a gente não pode, antes de criticar Jó, não é? Eu queria que a gente imaginasse quantos de nós ficaríamos íntegros. Segundo a palavra de Deus, ele é íntegro, ele se manteve íntegro. Eu quero falar um pouco sobre isso. Quantos de nós conseguiríamos, né, manter-nos íntegros se coisas semelhantes acontecessem a nós? Eu quero perguntar a você, a gente falou muito sobre coração esse mês que passou. Tem muito mais coisas para falar, mas a gente vai dar um tempo nesse assunto, até para Deus assentar algumas coisas em você. Talvez eu volte a falar, mas uma pergunta que eu quero fazer a você: você quer agradar o coração de Deus? Você já pensou em agradar a Deus? Você já pensou que Deus tem um coração? Um coração que Ele compartilhou conosco? Um coração que se alegra. A Bíblia fala, Deus pode também se entristecer. Você pode entristecer. A Bíblia fala para a gente não extinguir e nem entristecer o Espírito de Deus. Então é possível. Esses sentimentos que parecem ser tão humanos e tão pessoais, são sentimentos que herdamos do nosso Pai. Então Deus se agrada. E tem momentos que Deus se entristece. Eu sei, já perguntei a você, mas eu pergunto novamente: você tem o desejo de agradar a Deus em todos os seus passos, em todos os seus caminhos? Você quer que Deus se agrade de você? A Bíblia fala que Jó se agradou de Deus e agradou a Deus. Ele agradou-se de Deus e se tornou agradável a Deus. Amém? Eu lembro daquela passagem do Salmo
37, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Você pode dizer isso? Olha para a pessoa que está do seu lado, me ajuda aí, fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O que é agradar-se do Senhor, irmãos? É nós colocarmos, encontrarmos em Deus tudo aquilo que nos satisfaz. Talvez isso seja tão simples de falar, mas será que é simples de fazer? Você se agrada totalmente de Deus? Jó, segundo as Escrituras, ele agradou a Deus. Ele se agradou de Deus, Deus se agradou dele, e ele confiava, Deus confiava em Jó. Jó, antes de nós criticarmos alguma coisa que ele falou, alguma falta de paciência, pelo contrário, ele é conhecido como paciente, não é? O livro de Jó é sobre a paciência de Jó. Antes de nós falarmos qualquer coisa, a gente precisa entender que uma característica que havia nele era a confiança em Deus. E quando nós temos confiança em Deus, repare, nós nos tornamos confiáveis. Parece ser uma coisa óbvia, não é não. Quando eu tenho uma confiança em Deus, eu me torno confiável. Uma pessoa confiável é uma pessoa que não muda, é uma pessoa imutável, é uma pessoa que tem uma constância. Isso só pode ser acrescido nas nossas vidas se a gente tem uma confiança plena em Deus. Eu volto a pergunta para você: como é que está o seu nível de confiança para com Deus? Você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Deus em todos os momentos? Nos momentos da adversidade, nos momentos que as coisas não estão muito bem, nos momentos que as coisas não estão como você planejou, tem confiado em Deus? Continua confiando em Deus, continue exercendo essa confiança, e Deus quer que nós nos tornemos confiáveis, amém? Abra sua Bíblia então em Jó capítulo 2. Pastor, você vai pular o capítulo 1? Não, eu vou voltar, no decorrer do mês eu vou voltar, mas eu vou fazer um bom apanhado aí. Jó capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, ó: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, eu quero frisar isso, irmãos, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Eu quero só que você repare isso aqui, ó. Olha o que Deus fala assim: ele está em seu poder. Depois eu vou explicar isso aqui. Mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até a cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou o caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Olhe para sua mulher e diga: não seja doida. Peraí. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Palavras de Jó.
em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Até aí, glória a Deus. É um livro que talvez você comece a fazer alguns questionamentos, não é? Quando eu disse que Ele está em seu poder, Deus não entrega. Eu quero que você entenda, quando estudamos o caráter de Deus, Deus não entrega ninguém ao poder do diabo. Em nenhum momento na história Deus entregaria alguém. Ele fala assim: olha, eu vou escolher alguém lá na igreja de Vila Ré e vou te entregar para você. Aí Deus vai falar assim: eu não sei, todos são ótimos, vou pegar o Wilton, vou entregar o Wilton nas mãos de Satanás, tá? É esse que ele está em seu poder. Deus não escolhe alguém aleatoriamente e fala assim: pode judiar. Eu quero de antemão, logo para impactar o seu coração, nós que permitimos se Satanás vai ter poder em nossas vidas. Deus faz uma observação muito nas entrelinhas aqui. Jó já estava no poder de Satanás. Por quê, pastor? No decorrer dos estudos eu vou te mostrar isso, tá certo? Uma das coisas que nos entrega a Satanás, ao poder de Satanás, é medo. O medo, ele se opõe à fé. A fé é ousada. A fé você levanta, não é? Você declara coisas. A Bíblia fala que o verdadeiro amor, o ágape que está em nós, ele lança fora todo o temor, todo o medo. Então o medo não é de Deus. Quando eu tenho medo, eu abro portas para o mal. Eu não vou falar disso hoje, porque vai ser um outro assunto no decorrer desses 15 meses que eu vou falar sobre Jó. 2024 eu termino, tá bom? Mas eu queria te mostrar novamente o verso 3. Vamos lá? Põe de novo no verso 3. Diz assim, ó: perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aí ele fala: homem, o que está escrito lá, irmãos? Íntegro e reto, não é isso? Sim, íntegro e reto, temente a Deus, não é? E que se desvia do... Aí continua: ele conserva o quê? A sua integridade ou a sua sinceridade, não é? Embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Maravilha, glória a Deus. Então, eu queria que você percebesse aqui. No livro de Jó, depois eu vou explicar a sua autoria. Talvez num culto de ensino eu consiga detalhar mais algumas coisas. Mas eu quero só que você entenda que todos os livros da Bíblia, eles foram escritos por homens. Então, eles sempre têm o ponto de vista do homem, a forma do homem escrever. Tá certo? A forma que o homem interpreta aquilo. E é claro que Deus sempre cuidou da sua palavra para que os princípios nunca fossem manchados e alterados. O princípio bíblico sempre chegou a nós. Lembra que eu te digo, o princípio bíblico, quando ele é praticado, ele gera a bênção para a sua vida. É o princípio. Não é necessariamente a forma, a versão com a qual a Bíblia foi escrita, mas ali nós precisamos perceber nas entrelinhas que há sempre um princípio. Mas o que eu quero mostrar a você é que nesse texto Deus, ele cita, o próprio Deus, ele cita o quê? Qualidades de Jó. Que coisa linda, não é? Qualidades de Jó. Então ele fala, vou repetir, ele fala sincero e reto, ou íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal e ainda retém a sua integridade ou a sua sinceridade. Então eu quero dizer a você, a primeira característica que Deus mostra que Jó tinha era sinceridade. Diga sinceridade. Deus se agrada de pessoas sinceras. Amém? Amém? Deus se agrada de pessoas sinceras. O que são, pastor? Pessoas sinceras. Pessoas transparentes. Eu falei aqui na quinta-feira, lembra que eu falei? Davi, homem segundo o coração de Deus, cheio de pecados, poderíamos acusar muitos pecados, mas ele tinha uma característica que Deus o exaltou. Deus não o chamou de pecador, não chamou de homem fraco. Pelo contrário, Deus viu uma característica linda, que ele era segundo o coração de Deus. Quero dizer a você
Deus está olhando o seu melhor. Deus está olhando o seu coração agora. Eu queria que você entendesse isso. Ele está exaltando a sua melhor qualidade. Eu quero dizer a você, você em Deus é a sua melhor versão. Deus está olhando para você e fala: filho, eu te amo, você é minha criatura. Você é poema meu, eu te criei. Você foi criado para me glorificar. Deus está olhando para você e Ele se admira. Eu sei que eu muitas vezes não uso essas figuras, mas eu queria que você imaginasse. Deus te admira. Deus te admira. Deus olha para você e te admira, porque Ele tira, Ele quer sempre destacar o seu melhor. Amém? Eu sei que nós temos questões a ser resolvidas, todos nós temos. Jesus, escrevendo, né, através do apóstolo João, as igrejas, Ele fala com alguma delas, né? Ele fala sobre, inclusive, eu exalto suas qualidades, mas eu tenho contra ti que você deixou isso. Deus sempre vai nos lembrar daquilo que precisa ser feito, mas Ele tem arrancado de nós, Ele tem destacado de nós as nossas melhores qualidades. Então, veja-se como Deus te vê. Mas Deus gosta de gente transparente. Amém? Que não se esconde. Eu pergunto a você uma coisa, irmãos, é possível esconder-se de Deus? Parece ser tão óbvio, né? Mas a gente acha que alguma atitude vai fazer com que Deus nos esqueça por um momento. Nem Deus não esquece da gente. O salmista falou assim: eu posso subir aos céus, descer à funda depressão, posso mergulhar no mar, mesmo ali a mão de Deus vai estar. Ele está nos olhando em todo lugar. Diga amém. Então não dá para se esconder de Deus. O que é a melhor coisa que a gente faz? Se expor. Se expor. Tirar a roupa. Nudez total para com Deus. Você sabe que eu não estou falando dessa roupa. Você sabe disso. Completamente sinceros diante dele. Ele vê o nosso coração. É por isso que eu acredito, irmão, sinceramente, que nós vamos ter muitas surpresas no céu. Porque às vezes pessoas pareciam não ter uma profundidade, mas uma sinceridade que talvez a gente não enxergasse. Eu quero dizer a você, não se esconda de Deus em nenhum momento. Seja sincero para com Ele. Você conhece a palavra hipócrita? A palavra hipócrita tem a ver com teatro. Porque o hipócrita tem a ver com as máscaras, né? Porque no teatro antigo, na Grécia antiga, eles colocavam justamente máscaras para parecer o quê? Um personagem que eles não eram. Eles estavam interpretando. Eles estavam, na verdade, com hipocrisia. Se a gente pensar, não é? Por assim dizer. Nós não podemos ser artistas, atores e atrizes diante de Deus. Porque Deus conhece a gente. Deus conhece a gente. E sabe o que é gostoso? Quando você vai ficando e entendendo isso, é chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu fui meio estranho, né, naquilo que eu fiz, né? Foi mal, Deus. Eu achei que eu arrasei, mas não foi não, né? Eu percebi teu coração, Senhor. Não estava bom, né? O Senhor quer mais sinceridade em mim, né? Aí Deus fica só assim, né? O que você acha? O que você acha, cabeção? Na etimologia, na sua... Você sabe o que é etimologia? É quando você pega uma palavra, você estuda o verdadeiro sentido dela. Existe uma etimologia da palavra sincero, não é? Que vem do latim, que é sincerus, não é? Sincerus, que significa limpo e puro. Mas também há uma explicação de um hábito que acontecia em Roma. É bem interessante, porque diz a história, né, que alguns escultores de estátuas, que eram um pouco menos qualificados, que não sabiam fazer aquela estátua bonita, não é? O que eles faziam? Eles usavam cera. Para quê? Para disfarçar as imperfeições das esculturas. Imagina eu fazendo uma escultura, não é?
e depois não ficava muito bem feito, aí eu tirava assim, aí perdia o brilho daquele material, ou de uma pedra, ou de uma rocha, ou de uma madeira. O que eles faziam? Colocavam cera para disfarçar. Olha o que aconteceu. Então, o Senado romano editou um decreto que regulamentava que todas as esculturas produzidas em Roma deveriam ser sine cera, ou seja, sem cera e sem disfarce, de forma honesta. Essa era a hora que você olhava para o seu irmão e falava assim: para de cera, irmão. Não é? Não pode ter cera, não é isso? Sem cera, não faz cera. Você sabia que cera era uma gíria antigamente, não era? Você lembra, Marco? Você que é antigo aqui? Não, é antiga de antes, né? Sabe? Para de cera, rapaz. Não tinha essa... Eu lembro disso aí. Ô, irmão Alessandro, você lembra disso? Tinha? Não que você seja antigo, desculpa. Mas você lembra? A gente fala, para de cera, rapaz, não é? Porque a cera, ela é disfarçada. A gente volta tá ali vermelhinha, mas você também lembra, viu? Você falou para os seus amigos, deixa de cera, rapaz. Então, nós precisamos ser o quê? Sem cera. É ser sincero diante de Deus. Pastor, a estátua ficou meio zoada. Não põe cera. É do jeito que você é. Deus quer te ver. Saiu um rachado, ficou sem brilho, não passe, seja do jeito que você é. É desse jeito que Deus quer as pessoas. Amém, gente? Está entendendo ou não está? Então, portanto, não vamos esconder os nossos erros diante de Deus. Tem erro, confessa diante do Senhor. A Bíblia diz que Ele é poderoso para nos, fiel, não é? Fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Atos capítulo 5, não precisa abrir, mas faz a referência de Ananias e Safira. Quem já leu a história? Você viu, a igreja estava se formando, aquela coisa linda, e o povo doando, e os apóstolos estavam construindo sala dos adolescentes, reformando o banheiro, né? Reformando o gabinete. Tava uma coisa linda, né? Aí que acontecia? O povo vendia essas propriedades, né? Entregavam uma parte ou tudo aos pés dos apóstolos. É para obra, pode fazer isso. Lá, eu fiquei sabendo que lá na igreja primitiva eles estavam também comprando 2 data show a laser para um telão lá, sabe? Então o povo vendia as propriedades e depositava aos pés, para obra. Aí os apóstolos, obrigado, Deus abençoe, que coisa boa. A igreja cresceu muito por causa da força dos irmãos. Ananias e Safira vacilaram. Diz que venderam uma propriedade que era deles. Ninguém tem obrigação de vender propriedade nenhuma se não sentir no coração. Concorda comigo? Até a doação, Deus nos chama a fazer de coração, de uma forma alegre. Mas o que aconteceu? Eles venderam e chegaram, eu vou traduzir aqui, chegaram diante, Ananias chegou primeiro, chegou assim e falou assim, eu vendi por R$1 milhão, está tudo aqui, Mas na verdade, ele tinha vendido por R$2 milhões. Ele ficou com 1 milhão. Eu pergunto a você, tinha algum erro ele ficar com 1 milhão e doar 1 milhão? Nenhum erro. É o que a pessoa propõe no coração. Pedro, eu vendi por 2 milhões, ou vendi por um valor, retive uma parte para mim, e essa aqui é para a igreja. Pedro ia falar, Deus abençoe, dá um abraço aqui. Mas o que acontece? Ele quis ficar popular e crescer, ganhar um destaque. Ele falou, eu vendi, portanto, e está tudo aqui. O Espírito revela a Pedro e fala assim, rapaz, não faz isso, você está brincando com coisa séria. É o Espírito de Deus. Tem certeza? É isso mesmo? Não, rapaz. Você mentiu ao Espírito Santo. E o que aconteceu? Caiu duro, morreu diante da congregação. Isso é muito sério, isso nos traz um temor. Safira, a esposa, entra e fala assim, você confirma o que o teu marido fez? Ela não sabia da morte dele. Você confirma o que ele fez? Que vendeu, portanto? Foi. Ele falou assim,
Você mentiu também? Está mentindo também. Há pouco tempo eles tiraram o corpo do teu marido morto aqui. E vão fazer a mesma coisa com você, porque você está mentindo ao Espírito Santo. Eu fiquei pensando um pouco nisso. Se houvesse uma sinceridade, eu vou falar uma coisa aqui para você. Uma sinceridade pode salvar a tua vida. Sinceridade salva vidas. Então é muito importante a gente ter um cuidado com as coisas de Deus. Um cuidado. Se eles tivessem sido sinceros, falassem, vendemos por tanto, guardamos. Ei, só vou dar uma parte para a igreja. O resto tem projetos. Amém, está feito. Então eu quero dizer a você, se houvesse uma sinceridade, certamente Deus haveria perdoado. Mesmo porque Pedro pergunta, né? Fala assim, rapaz, fala a verdade. Quando você for confrontado, fala a verdade. Fala a verdade. A verdade corrige coisas, sinceridade corrige coisas. Amém? Seja sincero, então, meus irmãos, com seu ato, com seus atos, com seu coração, principalmente com Deus. Mas o livro de Jó, ele mostra um outro aspecto. Eu agradeço que vocês deixaram no telão. Ele fala que Jó era homem íntegro. Essa palavra íntegro, de integridade, ou retidão, como diz, reto, né? Como diz em algumas versões, ela tem a ver com ser inteiro. Deus gosta de pessoas inteiras. Como assim, pastor? É inteireza. Lembra que eu falei do coração? Não é só a alma, o pensamento, é coração, alma, corpo. Deus quer tudo. Deus não se satisfaz com menos. Ele quer inteiro. Ele quer você inteiro. Então, Jó, ele era íntegro, ele era inteiro, ele era reto. Jó não era dividido nos seus pensamentos, não é? Nas suas atitudes. Eu poderia dizer que ele era coerente. Creu em Deus? Eu criei em Deus. Mas as coisas não deram certo, ou não saíram como eu planejei. Continuo crendo em Deus. Nada mudou, porque Deus não mudou. Mas não deu certo para mim. Para de ser mimado. Deus às vezes não vai fazer a tua vontade. Tem coisas que às vezes vão acontecer do teu jeito, tem coisas que não. Mas a questão é que Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus. Então nós não podemos mudar o nosso coração. A retidão, a integridade tem que continuar. E ele continuou coerente. Você vai ver nos textos que em tudo, a gente leu no finalzinho, né? Em tudo ele não pecou. Você lembra que eu li no finalzinho? Em tudo Jó não pecou. Eu poderia fazer um adendo aqui. Ele foi ignorante em relação a algumas coisas. Eu vou te mostrar. Ao decorrer desses 13 meses, 14, 15, 20 meses, não sei. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai ficar muito esclarecido no teu coração. E eu posso de antemão te falar. Ele foi ignorante de uma série de coisas. Mas a Bíblia fala, Deus fala, que em tudo, apesar da ignorância dele, ele não blasfemou, ele não pecou. Amém? Você está entendendo? Porque manteve o coração, diga reto, íntegro. Então integridade, irmãos, está ligado. Integridade está ligado a ser correto, coerente, não falhar naquilo que você crê, não falhar nas suas atitudes. E a integridade vai nos levar também à integridade uns para com os outros. Diga amém. Uns para com os outros. Eu preciso ser íntegro para com os irmãos, integridade nos relacionamentos, integridade para com Deus. Amém? Jó andava em retidão. E a gente leu esse texto. Repare, não perca nada do que o pastor vai falar aqui. Jó andou em retidão e pelo que a gente viu, que Deus declarou, ele era o único da sua geração. Você lembra que eu li? Quer que eu mostre de novo? Ele era o único. Ele era o único. Porque Deus fala assim, não há na terra alguém como Jó. Meu Deus. Aí eu faço uma pergunta para você. Será que os tempos modernos mudou essa realidade? Eu acredito que não, irmãos. Há poucas pessoas, os cristãos de uma forma geral, mantêm qualidades muito boas. Mas nós precisamos sempre manter essas qualidades que Deus encontrou na vida de Jó. Porque a maioria das pessoas, ela vai em algum momento se vender. Em algum momento ela vai não mostrar integridade. Nós precisamos manter a integridade.
Porque Deus vai olhar para nós e vai falar assim, ó, você é como poucos. Você é como poucos. E você sabe que os poucos que mudam as gerações são os poucos que Deus levanta, não é verdade? Para mudar a geração. Integridade, repare, também é constância. A igreja primitiva tinha integridade? Por que vocês acham que tinham? Porque eles falavam que eles perseveravam na união, no partir do pão, nas orações, perseveravam juntos. A integridade tem a ver com a nossa constância também, continuar com pensamento firme, a decisão de ser reto nos caminhos, decisão de ser íntegro. Abra sua Bíblia, ou o telão também vai colocar, em Salmos 51:10. Você nunca leu esse texto. Você vai falar, pastor, esse texto está na Bíblia. Pois é, primeira vez que você vai ler esse texto. Ou não, né? Quem já leu esse texto? Todo mundo, quer dizer, uma parte. Cria em mim, ó Deus, vamos lá, vamos ler? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Que coisa linda, que coisa linda. Pastor, eu posso pedir em Deus, ainda para Deus criar um coração puro? Posso e não posso. Porque na nova aliança Deus já gerou um coração puro nas nossas vidas. Através de Cristo Jesus, o teu espírito foi recriado. Você recebeu um novo coração. Amém? Mas quem mantém a pureza e a integridade do coração? Diga, sou eu. Diga, sou eu. É você que mantém. Deus criou, concordo, é você que mantém a integridade do seu coração. Aí ele fala, e renova em mim um espírito inabalável. Lembra aquele texto que eu li que os meninos do louvor vão cantar? Tem uma música especial para... Os olhos do Senhor passam por toda a terra, mostrando-se forte para com aqueles cujo coração é dependente dele. Deus quer firmeza no nosso coração, dependência dele, porque certamente quando nós somos firmes nos nossos propósitos para com Deus, ele pode realizar grandes coisas na nossa vida. Então, cria em mim, ó Deus, ele já criou no seu coração, criou em você um coração puro. Você que mantém a pureza desse coração. E que ele renove dentro de você um espírito inabalável. O teu espírito é forte, inabalável, mas cada vez que você se fortalece na palavra, ele fica forte para resistir a tempestades, a resistir a agruras da vida. Então, que o seu espírito seja fortalecido essa manhã. O que a gente realiza hoje aqui como ceia, sabe o que é? É um momento onde nós somos fortalecidos. É um momento onde o nosso espírito é fortalecido, onde a gente ganha e a gente renova o nosso espírito para que ele seja inabalável. Uma terceira característica, eu não vou falar todas hoje aqui, só dessas que eu li hoje, mas uma terceira característica que Deus viu em Jó era o temor. Diga temor. Temor. O que é temor? Se você for traduzir cegamente ou secamente a palavra temor, temor é medo. Temor é medo. Eu quero dizer que os filhos aliançados com Deus não precisam ter medo de Deus. Quem tem medo é porque está fazendo alguma coisa errada, sim ou não? Se a gente não está fazendo coisa errada, não precisa ter medo. Então Deus não quer um relacionamento de medo com Ele. Algumas pessoas não conhecem a Deus, têm medo de Deus. Eu não sei se a tua experiência foi como a minha, mas quando eu estava na religiosidade, eu fui ensinado de que Deus era um Deus severo. E na verdade Ele é. Mas eu tinha medo até que Ele me castigasse. Porque eu ouvi muitas vezes a frase, cuidado, Deus vai te levar para o leito de enfermidade. Mas por quê? Porque Ele quer te tratar. Então eu ficava com medo de adoecer. Teve uma época na minha adolescência que eu tinha medo de morrer à noite. E eu lembro que eu ajoelhava aos pés da minha cama, era uma beliche. Eu dormia na parte de cima.
dormíamos num quarto com 5 irmãos. Tinha 2 beliches mais uma cama. Eu dormia na parte de cima. E às vezes eles estavam dormindo, às vezes não, mas eu lembro que eu ajoelhava, eu juntava as minhas mãozinhas assim, eu pedia: Deus, me perdoa, não me leva hoje. Não deixa que o diabo venha me buscar hoje. Aí eu ficava tentando lembrar os pecados. Me perdoa que eu pensei isso, me perdoa que eu pensei aquilo. Porque eu tinha o quê? Um medo de Deus. Eu não sei se todos tiveram uma experiência assim, mas tem gente que tem medo de Deus. Eu quero dizer a você, a aliança que Ele fez com Cristo e nós na cruz, ela lançou fora todo medo. Ela lançou para mim e para você um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de amigo. A Bíblia diz que Jesus não nos chama mais nem de servos, mas Ele nos chama de amigos. Sabe por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Ele quer proximidade, Ele quer o seu coração, Ele quer que você não tenha medo dEle. Eu pergunto para você, é possível ser sincero, ser reto diante de Deus e ter medo dEle? É incompatível, concorda comigo? Então, nós precisamos ter o temor. Mas eu preciso fazer uma observação. Jó não entendia ainda o temor na integridade que nós temos hoje do Espírito. Você está entendendo? Ele não tinha ainda o Espírito morando dentro dele. Então eu quero dizer a você de antemão, Jó tinha para com Deus um relacionamento de medo. Ele realmente achou, e aquilo aconteceu. Numa das suas frases mais célebres, ele diz assim: o que eu mais temia me sucedeu ou me sobreveio. Muito sério esse negócio, viu? A gente tem que lançar fora o medo da nossa vida. O amor lança fora todo medo. Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas de poder, de amor, de moderação. Então nós precisamos entender. Então temor a Deus, meus irmãos, significa respeitar a Deus. Quem ama a Deus aqui? Quem honra a Deus aqui? Nós falamos sobre honrar a Deus, honrar a palavra. Honrar é colocar ela no mais alto lugar, ouvir o que Deus tem para falar conosco, e não só ouvir, mas praticar. Ter zelo pelas coisas do Senhor, é o cuidado de você falar assim: eu cuido da casa do Senhor, eu tenho zelo, eu chego cedo, eu arrumo as coisas, se tiver alguma coisa, é esse zelo. Eu tenho zelo para com a presença do Senhor na minha vida. Não coloco diante dos meus olhos coisas ruins. Não coloco, eu preciso tomar cuidado, até o zelo da minha vida espiritual é um temor para com Deus, porque eu não posso nem ter algum tipo de amigo, porque alguns amigos vão me levar para a ruína. Então o temor do Senhor, ele vai fazer o quê? Com que a sabedoria entre em nossas vidas, porque quando a gente honra a Ele em todos os momentos, o princípio que está lá não precisa abrir. Provérbios 1:7 diz assim que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E eu digo a você, quer ser sábio? Quer crescer espiritualmente? Quer ter sabedoria? Comece a temer ao Senhor. Comece a respeitar, a honrar, ter zelo pelas coisas do Senhor. Amém? Amém? Honrar ao Senhor nas nossas atitudes, inclusive nos pensamentos, que é uma coisa que ninguém vê, nenhum homem vê, mas eu preciso honrar até nos meus pensamentos. Se algum pensamento estiver meio conturbado, eu falo, está preso, né? Você dá uma ordem de prisão, né? Para o pensamento, né? A Bíblia fala, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. E quando o Provérbios 1:7 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, irmãos, eu queria só ficar na palavra temor, mas temor vai te dar sabedoria. E sabe o que significa sabedoria? Meu Deus, você nunca ouviu isso, eu também não tinha visto isso. Sabe o que significa sabedoria? Sabedoria significa uma coleção de conhecimentos. Uma coleção de conhecimentos. Sabe aquele negócio que você nunca fez, nunca falou, nunca estudou, nunca se preparou, mas Deus te dando uma sabedoria sobrenatural.
algo chegando na sua vida. Aquilo que parecia limitado, impossível, Deus falando assim: vou fazer, vou te dar sabedoria. Qual que é o princípio? O temor. E o último ponto que eu quero destacar essa manhã era a santidade. Volta no livro de Jó 2:3, por gentileza, irmãos, que diz aquele texto, no finalzinho, não é? Jó 2:3. Diz assim: ele era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí ele diz: ele conserva a sua integridade e se embora, né, me citasse, ele conserva a integridade. Eu quero só que você veja aquela palavra lá. Eu não coloquei na ordem aqui na nossa ministração, mas ele está falando temor a Deus, que eu falei agora, e que se desvia desviar-se do mal. Desviar-se do mal. O que é isso? Se a gente pudesse traduzir, seria também a santidade, não é? Porque quando tenho santidade e entendo que Ele plantou santidade no meu coração, eu farei de tudo, me empenharei para me desviar de todo o mal e de toda aparência do mal. Às vezes não tem nem mal, mas já tem uma aparência, você já desvia. Diga amém. Então Jó se desviava do mal e do pecado, porque Deus fala que ele era um homem justo, íntegro, sincero e se desviava do mal. Então certamente não havia dolo no seu coração. Ele não buscava o pecado, ele não buscava os prazeres. A palavra de Deus, ela fala, não é? Que os prazeres são inimigos de Deus, né? O prazer no sentido do pecado, ele se torna o quê? Um inimigo de Deus. Ele coloca a tua carne em exaltação, enquanto a Bíblia diz que você deveria colocar em sujeição. Desviar-se do mal, meus irmãos, é apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. O sacrifício vivo, onde você não entrega o seu corpo para o erro, não entrega os seus pensamentos para o erro. Amém? Desviar-se do mal está muito ligado a uma palavra maravilhosa, que é aliança. Desviar-se do mal ou santidade está muito ligado a uma palavra maravilhosa que é aliança. Por quê, pastor? Porque esta aliança que faz com que eu viva a minha vida hoje para Ele. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Jesus, que nos salvou. E a Bíblia fala, inclusive, de que estamos debaixo da graça e numa aliança maravilhosa. Está lá em Romanos, você vai ver, o pecado não vai ter mais domínio sobre nossas vidas. Aleluia, aleluia. Deus deseja e quer que você seja fiel à aliança que Ele fez para com você. E essa aliança traz benefícios. Essa aliança divide ou compartilha plenamente a vida dele. Ele só quer que você entregue a sua vida para Ele. Venham, irmãos, vamos cear, podem vir, glória a Deus. Os meninos, vamos cantar? Vamos cantar? Diga glória a Deus. Você está feliz? Você foi abençoado? Você aprendeu algo? Quem pode vir aqui e pregar tudo que eu preguei de novo? Levanta a mão. Ninguém? Meu Deus. Então, à noite, tá bom, à noite, tá bom. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá. Em Isaías 53, capítulo 2, versículo 2, melhor dizendo. Capítulo 53, versículo 2. Pode juntar mais aqui, gente. Vocês ficam todos com medo de mim, meu Deus. Meu Deus. Tá bom. Melhorou, né? Estou com medo. Glória a Deus. Isaías 53, capítulo 2 diz assim: porque ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas não vimos nenhuma beleza que havia que nos agradasse. Verso 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores,
que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o verso 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero que você leia comigo junto, vamos ler juntos, estamos declarando e honrando a palavra esta manhã. Eu quero que você leia comigo a parte B, aquela parte lá, o castigo que nos traz a paz. Você está vendo? Vamos ler? Diga, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga glória a Deus. Você está debaixo de uma aliança maravilhosa, amém? A aliança da cruz que fala primeiro de uma conexão vertical, não feita de baixo para cima, não é? Mas feita de cima para baixo. Ele nos reconciliou consigo por causa de Jesus. Mas ao mesmo tempo, a aliança da cruz mostra também o madeiro horizontal, que faz com que nós possamos ter aliança uns com os outros. Aliança uns com os outros. Por que você não pegou na mão da pessoa que está do seu lado ainda? Não precisa esperar o pastor mandar. A aliança que foi celebrada, que coisa linda. Ele resolveu nossos problemas, irmãos. Não temos mais problemas com Deus. Nós vamos morar no céu, aleluia. E podemos ter uma plena comunhão uns com os outros. Amém, meus queridos, amém? Eu quero que você participe desse momento, não com tristeza, nem por necessidade. Eu quero que você não participe desse momento com medo, mas eu quero que você participe com temor, mas com alegria, sabendo que Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Irmão, ceia não é velório. Ceia não é uma reunião para a gente falar más notícias. Mas ceia é de fato um momento para a gente entender que uma aliança foi feita. Natália, vem cá um pouquinho. O pastor Alberto não está aqui hoje. Ele desviou, né, da palavra? Não desviou não. A Natalinha está ajudando a gente. Amém. Ajuda os meninos, só entregando. Glória a Deus. Você está feliz? Você está feliz? Vamos participar? Quem pode participar? Tem aliança com Jesus? Participe. Glória a Deus. Vamos cantar, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Uou. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse pão que representa o teu corpo partido por nós. Ele foi partido por cada um de nós. Como nós lemos o texto em Isaías, o Senhor foi partido, o Senhor foi moído por cada um de nós. Hoje o castigo que foi tão pesado para o Senhor é o mesmo que nos trouxe a paz, que nos permitiu livre acesso ao trono da graça, a salvação. Obrigado, Pai, nós queremos te dar graças, porque tu, Jesus, o nosso Senhor, não está mais na cruz do madeiro, mas ressuscitou, e vamos ressuscitar juntamente com Ele. Na verdade, o nosso espírito já ressuscitou porque somos salvos, mas o nosso corpo mortal há de ressuscitar também. Vamos ganhar novos corpos. Obrigado por essa obra tão maravilhosa da cruz. Nós te damos graças. Irmãos, vamos participar do pão com toda alegria em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim: esse é o pão da minha salvação. Isso, justamente, meu querido, é o pão que desceu do céu. É o alimento que você precisa, é tudo que você precisa. Tudo que você precisa está nele. Não está em homem, não está no pastor. Tudo que você precisa está nele. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que por semelhante modo, depois de eles haverem ceado, Jesus tomou o cálice e deu graças.
te dou graças, Pai, pelo cálice, o sangue que foi derramado, o sangue que foi secou o corpo de Jesus, uma dor indescritível, uma dor insuportável a qualquer humano, mas Jesus se esvaziou, Jesus derramou o sangue bendito que foi agradável aos olhos do Pai, porque de uma forma tão poderosa e verdadeira, Deus olhou para esse sangue, e nesse sangue toda a igreja hoje é lavada, e não há mais pecado, não há mais condenação, e aquele que está em Cristo é nova criatura, e eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não há mais condenação para aqueles que estão debaixo da graça. Oh, obrigado por esse sangue maravilhoso. Aleluia, esse sangue que também nos limpa e nos purifica todas as vezes de todo o pecado. Oh, nós somos santos, justificados. Obrigado, Pai, por esse sangue que nos torna puros, mais alvos do que a neve. Aleluia. O Senhor olha para nós, não vê mais problema. O Senhor olha para você, irmão, Ele não vê mais pecado. O Senhor olha para a sua vida, Ele vê santo, Ele vê um santo, Ele vê um justificado, uma justa, uma santa. Deus olha para ti, irmão, não tem mais problema, não tem mais erro. A tua vida está em ordem para com Deus. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Obrigado por esse sangue, que também Ele traz a comunhão uns com os outros. Aleluia. Comunhão uns com os outros. A comunhão horizontal uns com os outros. Obrigado pela nossa igreja, os irmãos. Obrigado por essa família. Uma família que não vai ser destruída. Aleluia. Mas uma família que vai ser fortalecida. Em nome de Jesus. Eu quero que você troque o cálice com uma pessoa amada. Quero que você troque o cálice 2 vezes. Com uma pessoa próxima e uma não tão próxima. Diga palavras para ela. Diga assim: eu te amo em Cristo. É o mesmo sangue que nos comprou. É o mesmo sangue hoje, Eliseu, que corre em nossas veias. Aleluia. Carlos, é o mesmo sangue que está na sua veia e na minha. Vamos participar com alegria, queridos, em nome de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Você é grato a Deus por essa aliança. Você é grato por ser salvo. Levanta suas mãos, agradece ao Senhor. Fala com Ele. É o seu momento de gratidão. É o seu momento de festa para com Ele. Glória a Deus. Vamos festejar. Amém? Aleluia. Bem, queridos. Glória a Deus. Um abraço. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!